Fala nação, dando continuidade à série Da Onde Veio o Dinheiro do Flamengo. Nesse capítulo eu vou falar sobre os anos de 2014 e 2015, quando o Flamengo mostrou de vez que queria mudar a sua história, refazer o seu passado, pagando as dívidas e pavimentar um futuro cada vez melhor e de sucesso. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. No segundo ano da gestão Bandeira de Melo, o Flamengo continuou naquele seu trabalho ferrenho de pagamento de dívidas. O Flamengo tinha muitas dívidas trabalhistas. O número das dívidas trabalhistas caiu de 500 para 170. O Flamengo teve que fazer diversos acordos, inclusive de acordos de causas que eram chamadas como causa de perda provável, que era na casa dos 35 milhões. E o Flamengo ainda estava passando por muito aperto e sofreu penhora do CT. O Banco Central fez uma cobrança de 91 milhões de reais para o Flamengo. O Flamengo não tinha aquele dinheiro. O que o Flamengo tem que fazer? Penhorou o CT, penhorou toda aquela... Não tinha a infraestrutura que tem hoje, aquela estrutura provisória, né? Quem não lembra dos containers, né? Infelizmente, acabaram ficando marcados na história de forma negativa. Isso eu vou falar mais adiante. Mas aquele terreno, tudo valia muito, né? Então o Flamengo conseguiu penhorar o CT na justiça para conseguir ter as verbas liberadas para conseguir pagar o salário e dar continuidade à sua meta de pagar outras dívidas. Ah, Daniel, mas qual que foi o grande momento aí que fez a dívida monstruosa do Flamengo cair? Particularmente, eu considero dois momentos muito importantes. O primeiro chama-se Profut. Profut é um programa de modernização da gestão de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro e foi sancionado pela ex-presidente Dilma e tinha alguns dos benefícios em troca dessas dívidas fiscais monstruosas. 240 meses para pagamento, 70% de redução no valor das multas, 40% dos juros, 100% dos encargos legais. Dívidas relativas a pagamento do FGTS poderiam ser parceladas em 180 meses. O Flamengo foi o time brasileiro que começou com a parcela mais alta. No nosso caso, o custo era de 600 mil por mês. Com o passar dos anos, essa mensalidade aí ia passar de R$1 milhão por mês, né? Então foi quando o Flamengo conseguiu respirar, que é uma dívida a longo prazo, né, para ser quitada em 20 anos, mas que uma dívida que cabe perfeitamente no orçamento do Flamengo. Então a gente está pagando essa dívida, a dívida não foi esquecida, a gente está pagando, mas pagando de uma forma que a gente consiga investir em outras partes. Então o Profut foi fundamental. Para fazer parte do Profut, tinha algumas exigências, como elaborar uma relação assinada pelos dirigentes pelo Conselho Fiscal de adiantamento de receitas, regularização de ações trabalhistas e tributárias vencidas a partir da publicação dessa lei, restrição de 4 anos para o mandato do presidente com direito a apenas uma reeleição, proibição da antecipação ou comprometimento da receita de períodos posteriores ao da gestão em vigor e cumprimento dos contratos e regulamentação dos pagamentos relativos a todos os profissionais contratados. E o Flamengo liderou um ranking de receitas e foi o único clube que conseguiu reduzir sua dívida. E outra situação muito importante que o Flamengo precisou fazer para conseguir reduzir suas dívidas e conseguir respirar foram os empréstimos bancários. Tem até uma chamada de uma notícia da ESPN que fala: mais rico, o Flamengo paga dívidas, mas não se livra dos empréstimos bancários. Mesmo o Flamengo com o maior faturamento do futebol brasileiro, ele não conseguiu se livrar dos empréstimos bancários para sobreviver. O clube, na época, tinha mais de 140 milhões em empréstimos bancários, junto a BMG, Modal, Consórcio Maracanã, CBF, FERJ. E a diretoria foi perguntada sobre isso, né? Por que o Flamengo... Peraí, você está pagando dívida ou está fazendo mais dívida? E na época o diretor lá, o Rodrigo Tostes, ele respondeu o seguinte. Ele disse: necessário para manter em dia o pagamento das parcelas de impostos firmados para conseguir as CNDs
que possibilita, entre outras coisas, incentivos aos esportes olímpicos e contratos com a Caixa. Então o Flamengo precisava pegar uma grana para conseguir ir pagando esses impostos que sufocavam o Flamengo. Aí ele continua: diminuir os empréstimos é o objetivo do clube, mas a lógica é tirar da frente as dívidas mais caras de um Flamengo que não pagava suas contas. Ele ainda fala: não trabalhamos para matar a dívida, mas sim para deixá-la barata e um patamar de 1/3 da receita anual. Será possível fazer isso daqui 3 anos? Isso em 2015. Estamos em 2019. Captaram? Aí ele continua: aumentamos a receita em quase 90 milhões em 2 anos, 2013 e 2014. Mantivemos a despesa no mesmo nível que assumimos. Outro fator para a redução da dívida foi com que a volta da credibilidade por pagar as contas em dia vem sendo possível conseguir empréstimos com taxas de juros menores. E ele conclui dizendo que, apesar da evolução financeira nos últimos anos, o planejamento do Flamengo é ter uma situação financeira mais tranquila a partir de 2018. Sempre ouvi falar sobre os empréstimos e ficava na minha cabeça que esses valores eles eram para gerar fluxo de caixa, porque o pagamento dos patrocínios eles não cai ali mensalmente. O pagamento da Caixa, da Adidas, da cota de televisão, ele não cai ali mensalmente, tem períodos de pagamentos. Então o Flamengo precisava de fluxo de caixa para manter as contas em dia. Mas eu confesso que eu não sabia que era esse valor tão alto. Mas tudo funcionou de uma maneira assim perfeita. O Flamengo dava de garantia para esses empréstimos os próprios patrocínios e as rendas líquidas dos jogos. E a quantidade e o valor era bem alto, se liga aí. Em 2013, o Flamengo contratou em empréstimo 112 milhões de reais. Desse valor, 32 era para ser pago no mesmo ano e 79 a longo prazo. Para você ter ideia, o empréstimo que fizeram com o Banco Polo tinha uma parcela que terminava em 2018. O Flamengo contratou empréstimo do BMG, Pactual, CBF, Ferg. O valor bem alto, né? Em 2014, contratou 140 milhões em empréstimo. Em 2015, 160. Mas, novamente, a maioria era ali, nessa época já era para pagamento a curto prazo e alguma coisa chegava até 2018. Em 2016 começou a cair, caiu para 111. Nesse ano, bem interessante, o Flamengo contratou 36 milhões em empréstimo e pagou 85 milhões. Você vê que a balança começa a dar aquela invertida, né? Em 2017 subiu um pouquinho, 132, mas o Flamengo pegou 43 e pagou 93 milhões de reais de empréstimo. Até ano passado, 2018, o Flamengo estava envolvido com 69 milhões em empréstimo, só que contratou 25 milhões e pagou 44. Muito interessante quando o Rodrigo Toches falou sobre que a partir de 2018 o Flamengo começaria a depender menos desses empréstimos. Lá atrás, 2013, 14, 15, foi literalmente para conseguir dar andamento no pagamento das dívidas em troca das certidões, e de 2016 em diante já era mais pagamento de fluxo de caixa ali direto, de salário e de captação, né, para você conseguir investir em alguma coisa. Então, esses dois momentos só, Profut e esses empréstimos, para mim, foi o pulo do gato do Flamengo para conseguir recuperar sua dignidade no mercado e refazer o seu nome de o mais querido do Brasil. Daniel, mas existe chance da gente voltar a ser aquele time endividado do início desse século? Eu digo com toda certeza que não. Por quê? Porque em 2015 a gente conseguiu alterar o estatuto do Flamengo. A gente conseguiu impor a lei de responsabilidade fiscal para todos os presidentes. O
Flamengo se adiantou à medida provisória 671, que propõe o refinanciamento dos clubes, que foi o Profut. Agora lá, qualquer membro eleito no clube que sonegar tributos poderá perder o mandato e ficar afastado da política do clube de 5 a 15 anos. Mas não é só isso não. Tem 3 questões que separei que são bem interessantes. Uma, quem causar prejuízos e atos lesivos ao patrimônio e à imagem do Flamengo poderá responder com bens particulares mesmo após o término do mandato. Outro, o orçamento passa a prever limitação de despesas, avaliação de metas, metodologias de cálculos, prospecções, além de relatórios de acompanhamento da execução. Então, tudo tem que ter um início, meio e fim. E o último que achei que isso já acontece, esse vídeo está em cima dessa medida que é balancetes trimestrais. O Flamengo hoje é um clube transparente. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer jornalista, qualquer torcedor de time rival pode acessar lá flamengo.com.br/transparência. Galera, tem tudo lá, tudo. Balanços trimestrais e sua comparação com o orçamento são obrigatórias, assim como sua divulgação e as demonstrações contábeis e financeiras. Então, se alguma coisa nesse meio do caminho aí começar a desviar a rota, vai ter conselheiro, vai ter imprensa, vai ter pressão para o Flamengo, tá desviando a rota. Então vai dar aquela travada. Então por isso que eu falo que a chance do Flamengo voltar, sei que o Flamengo do início dos anos 2000 ali endividado pra caramba, pra mim é 0. Tem uma frase muito interessante do analista Amir Somod. Ele diz o seguinte: enquanto o mercado está parado, o Flamengo fecha o maior superávit da sua história. Hoje, sua gestão no Brasil é única. É o modelo, é a exceção, está usando um tripé fundamental para o equilíbrio, que é maximizar receitas, controlar gastos e pagar suas dívidas. Dá um orgulho, né? Confessa aí. Rapaz, a gente achava que ia ter que vender o Flamengo, que precisava de um mecenas, mas não. Bastava apenas vontade de reerguer o maior clube do Brasil. Ó, arrepia. Mesmo em meio ao pagamento dessa dívida monstruosa, o Flamengo começou a colher alguns frutos. Em 2014, o Flamengo atingiu o maior faturamento da sua história, 374 milhões. Um dado que chama muita atenção desse número é que 35% desse faturamento veio de marketing e 33% de cota de TV. Cadê a Mamãe Globo? Mamãe Globo, que fica bancando o timinho da Mamãe Globo. Meio lá a gente pagando aquele monte de dívida lá, o Flamengo faturou mais em marketing com patrocínio, camisa, do que com a Mamãe Globo. Outro número interessante é que em 2012 a nossa camisa valia 32 milhões de reais. Já estava valendo 80 milhões. Ainda nessa tocada, o Flamengo fechou 2015 como a marca mais valiosa do Brasil. Isso numa época em que o Corinthians era campeão da Libertadores do Mundial, Palmeiras com aquele mecenato do Paulo Nobre, Fluminense ali ainda um pouquinho ali com a Unimed, e o Cruzeiro bicampeão brasileiro, e a gente lá com aquela fama lá de finge que me paga, finge que joga. Ali a gente já estava preparando para os próximos anos. O Flamengo já estava começando a preparar as bases daquilo que a gente conhece hoje. Construção de CT. O Flamengo nesse período construiu 2 centros de treinamento e começou a olhar um pouco para o futebol, que foi quando começou a vir Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Para fechar essa parte aí de dívida, pagamento, empréstimo, o Flamengo foi premiado por gestão e transparência financeira. Confessa aí, dá um baita de um orgulho, né? A gente que achava que eu teria que vender para shake, privatizar, virar uma sociedade anônima, teria que ter que vir aí um mecenato. Não,
a gente conseguiu arrumar a casa e dar um baita de um orgulho. Mas isso aí, terminada a segunda parte do vídeo, esses dois vídeos a gente só falei de pagamento de dívida, empréstimo, Profut, dispensa de jogador. Mas Deus é tão bom que nesses 3 anos aí de pagamento de dívida para refazer o nome, a gente ainda conseguiu um título nacional, né? Que foi a Copa do Brasil 2013. Mas o foco ainda não é o futebol. O foco vai ser o futebol dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp, Facebook, Twitter. E não deixe de dar o seu like. Rapaziada, saudações rubro-negras e um grande abraço.